Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui para fazer uma leitura muito específica para o signo de Áries para o mês de janeiro de 2026, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui, eu convido você a se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu curtir no vídeo, isso é muito importante para o crescimento e o engajamento do canal aqui na plataforma, e eu fico muito feliz com essa troca de energia entre a gente, tá? Deixa seu curtir no vídeo, seu comentário, tá? De qual cidade, estado você está me assistindo. Eu amo essa troca de energia entre a gente, tá bom? Então se inscreva aí. Lembrando, é uma leitura coletiva, então discernimento é muito necessário. Pegue somente o que ressoar com você, o que não ressoar, como eu sempre digo, deixa de lado, que possivelmente para outra pessoa vai fazer sentido, tá? É uma leitura específica para o mês de janeiro de 2026, arianos. Então vamos lá, se você tem Sol, Lua, Vênus, qualquer aspecto no signo de Áries, no teu mapa astrológico que você julgue sendo importante, essa leitura é para você, tá bom? Se você chegou aqui através do título do vídeo, possivelmente também aqui tem um recadinho muito especial para você. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos lá? Vou abrir então a leitura de vocês, Áries, com o oráculo Anjos e Ancestrais. Vou tirar uma lâmina para saber da energia geral para o mês de 2026, tá? Qual é a energia geral, oráculo Anjos e Ancestrais, para o signo de Áries? Para esse coletivo de Áries que está nos conectando, que está nos assistindo neste momento. Qual é a energia geral? Qual é a energia geral? O que eles precisam estar cientes? Oráculo Anjos e Ancestrais. Bora lá? Áries. Já aproveita, já deixa teu curtir no vídeo. O Sol, desfrute do sucesso e da felicidade. Vou botar pra cá porque a vela tá bem aqui embaixo. Deixa eu botar a vela mais pra cá, que daí eu consigo botar aqui isso. O Sol, desfrute do sucesso e da felicidade. Gente, que energia maravilhosa para o mês de janeiro, né, Áries? O que vocês estão fazendo aí? Que energia boa! Logo vocês, o primeiro signo do zodíaco, né? Abrindo com essa energia, puxando à frente. O guerreiro no fundo do deck, seja destemido e mantenha-se firme. Então, coragem aí, né? Coragem e firmeza aí nesse processo. Ó, as montanhas, mantenha-se firme. Aqui, Áries, o que o oráculo Anjos e Ancestrais está dizendo para vocês, tá? Apesar, né, das coisas talvez não estarem às mil maravilhas e vocês possam vir aí a passar por alguns imprevistos no mês de janeiro, né, de 2026, vocês vão tirar isso de letra, tá? Eu sinto aqui uma postura de vocês, se vocês não estão assim, mas eu acredito que estejam, tá? Vocês firmes, né? Certos do que realmente fazer em determinadas situações, tá? Porque aqui a gente tem uma energia muito positiva do Sol, tá? Que fala de clareza, de expansão e de crescimento, tá? E de consciência também. Então, assim, por mais que vocês passem por alguns empecilhos, pode ser em questões materiais, pode ser em questões familiares, né? Relacionamentos, vocês vão tirar isso de letra, tá? Porque vocês vão estar com uma postura muito certeira, muito sensatas, referente a essa energia do Sol aqui beirando vocês, tá? Iluminando vocês. Então, tem aqui uma energia muito positiva de conquistas, de realizações, apesar de alguns empecilhos que possam vir a surgir no mês de janeiro, tá? Mas vocês vão estar aí sendo muito bem conduzidos através da consciência, né, de vocês para o que fazer, que determinada situação agir de qual forma, agir de qual forma não agir. Então aqui vocês vão estar muito sensatos perante as dificuldades que apareceram no mês de janeiro, tá? Porque a gente tem uma energia muito positiva que é o Sol, tá? Que fala de alegria, de consciência, de sucesso, de realização, de crescimento, tá?
E aqui com a energia do guerreiro no fundo, me vem muito essa energia de vocês, né, Áries? Seja destemido e mantenha-se firme, né? Porque vocês são muito corajosos, né? Tendem a ser muito corajosos, muito destemidos, né? Isso é uma coisa que tá na natureza de vocês, né? Serem assim, né? E se vocês não estão assim, vamos alinhar essa energia então, tá? Seja destemido e mantenha-se firme. Não tenha medo, faça o que tiver que fazer, né? Dentro da sua consciência, né? Superior, né? Porque vocês estão sendo muito iluminados. Essa energia aqui do Sol para o mês de janeiro é uma energia muito positiva, tá? Então, se vocês estiverem passando por alguns empecilhos, algumas dificuldades, se apeguem a seu eu superior, se apeguem à sua consciência suprema, tá? E tentem buscar aí um melhor aconselhamento referente a determinadas situações da tua vida, tá? Vocês estão bem ancorados nesse mês de janeiro, tá? Olha, Áries já abrindo a leitura com tudo. Então vamos desmembrar mais essa energia com o tarô, o novo oráculo de Delfos, tá? Vou pedir 3 cartinhas aqui do novo oráculo de Delfos, referente a essa energia do oráculo Anjos e Ancestrais. O que mais que eles precisam saber referente ao mês de janeiro de 2026, no oráculo de Delfos? Áries, janeiro de 2026. Se inscreva no canal, gente, ativa as notificações aí, sempre que aparecer vídeo novo meu, vai notificar aí vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer também aos meus inscritos, né? Aos meus inscritos que me acompanham já há um tempão. Muito obrigada, tá? Pela essa parceria, né? Por confiarem no meu trabalho, eu fico muito feliz. Ó, fundo do deck não, a carta que caiu foi a reflexão. Essa carta eu posso mostrar, que esse oráculo ele é um pouco mais detalhista. A reflexão. Tomei recadinho, tá, gente? Deixa eu tomar uma água aqui. Recadinho, arianos. A minha agenda de leituras particulares está aberta, tá? Vou deixar na descrição ali do vídeo, tá? O contato do meu WhatsApp, tá? Então, do canal, você só clica ali no link e já vai me chamar ali no WhatsApp e a gente agenda um melhor horário para todos, tá? Para ambos. Daí eu mando ali os formatos de leitura, valores, como funciona tudo e a gente agenda aí o melhor horário, tá bom? Lembrando que também o canal aceita contribuições via Pix para melhoria aqui do canal. Se você desse lado aí sentir a vontade para estar contribuindo, seja lá com qual quantia for, vou deixar a chave Pix também ali na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá? Então, novo oráculo de Delfos, fale-me mais sobre essa energia ariana de janeiro de 2026. O que mais que eles precisam estar cientes? A reflexão. Qual mais? Qual outra energia? Áries. A malícia. Fale-me mais. Fale-me mais. O que mais que eles precisam saber a respeito dessa energia para janeiro de 2026? A inspiração. Gente, aqui tem uma coisa muito clara, tá? Para janeiro de 2026, que o novo oráculo de Delfos trouxe. Fundo do deck, a melancolia, o guia, almas gêmeas. Múltiplos amores, a arte. Gente, aqui com a reflexão, a malícia e a inspiração, tem alguma situação em janeiro de 2026, ainda mais com esse sol aqui iluminando vocês, tá, Áries? Que pode ser uma situação onde vocês colocam em pauta, e eu digo colocar em pauta, realmente tiram para analisar no contexto mais interno de vocês, referente a alguns comportamentos que podem não ser tão aos olhos, né, aos olhos humanos, né, tão, como que eu posso dizer,
tão saudáveis, tá? E aí, o que eu falo com isso? O que tu quer dizer com isso, Daiane? É o seguinte, com a malícia, eu vejo situações vinculadas, talvez, a apegos, a sedução, a falas, né, não tão assertivas, mentiras, luxúria. Mas eu vejo vocês com a inspiração, tirando disso alguma forma de fazer, transmutando isso. Essa é a palavra, tá? Então, assim, vocês podem estar se refletindo sobre determinados comportamentos seus, né? Ou de demais, das pessoas na sua volta, né? Que naturalmente, né? O que os outros são? Basicamente espelham, né? Nossos comportamentos. Então, assim, vocês podem estar refletindo sobre esses tipos de comportamento. Por que isso acontece? Por que eu tô vinculada a tal pessoa? Por que eu tô vinculada a tal trabalho? Por que eu tô vinculada a alguma situação não tão positiva para mim, né? Então, assim, vocês podem estar ganhando consciência referente a essas situações, tá? Com o sol aqui. E aí, com isso, vocês estão formando, transmutando isso da melhor forma, para que isso comece a trazer uma certa individualização, sabe? Como se vocês começassem a entender a que pontos vocês conseguem transmutar isso, né? É claro, não negligenciar, não apagar, isso não tem como fazer, mas vocês conseguem tirar o melhor dessa situação, tá? Eu acho que ficou claro agora para vocês, né? E para mim também. Então, basicamente seria isso, tá? Então, algumas situações não tão positivas na vida de vocês, né? Algumas relações, alguns comportamentos, né? De vocês, de apegos, de vícios, de manipulação, de mentiras, sedução, luxúria, egóicas, tá? Vamos dizer assim. Vocês começam a analisar isso por um outro ângulo e transmutam isso da melhor forma para que vocês consigam se alinhar a algum ponto específico da jornada de vocês. É como se vocês pegassem uma parte não tão positiva do eu de vocês, tá? Da persona de vocês e transmutasse. Por uma outra polaridade. Vocês conseguem ver que ela tá aqui olhando, né? A inspiração, ela tá olhando ali pra malícia e questionando, né? Por que disso? O que eu posso tirar a respeito disso? Vocês podem observar, olha como é que tá essas duas cartas, olha aqui a inspiração olhando pra malícia. Pera aí que o fogo tá aqui. Olhando ali. O que ela quer com isso? O que essa pessoa quer agindo dessa forma? O que eu quero agindo dessa forma? Então tem um questionamento aqui e tirando algo de mais positivo dessa situação, transmutando isso, mudando a percepção referente a isso. Conseguiram entender? Exatamente isso. Olha, eu trouxe um ar de inspiração aqui pra vocês, né? A minha carinha da inspiração aqui. Tá bom, gente? Bora lá. Fale-me mais. Agora eu vou abrir, então, com o Tarot do Eight. Vou desmembrar um pouco mais a fundo essa situação para janeiro de 2026. Janeiro de 2026. Então aqui, a princípio, até agora, Áries, tá? O que saiu aqui nos oráculos? Por mais que vocês tenham alguns empecilhos referente à vaidade, à luxúria, a apegos, né? A vícios de comportamentos, né? Que vocês começam a olhar isso com uma outra perspectiva. E essas questões, elas são mais internas, tá?
elas são mais internas. Eu vou desmembrar aqui com o tarot do Eight para ver exatamente sobre isso, mas eu sinto uma energia mais interna do que acontecimentos externos, propriamente dito. E se for comportamentos externos, situações externas, são coisas que vão influenciar, vão dizer muito do seu interno, entendeu? Então, você vai estar aqui assumindo uma postura firme, sensata referente a essas situações. Não vai estar passando ali despercebido. É algo que surgiu na mente de vocês, vocês vão parar, opa, deixa eu analisar isso aqui, né? Vocês estão basicamente com aquele comportamento de observador mesmo, né? Do comportamento de vocês. Deixa eu analisar essa situação bem mais a fundo. Por que que isso tá acontecendo? Isso aqui não vai me passar despercebido, sabe? O que que isso aqui pode mudar a minha realidade, né? Então tá, tarô do Eight, me desmembre mais essa energia aqui do tarô dos oráculos. Necessidade de cortar 3 vezes. Não é sempre que eu sinto essa necessidade, tá? Então, senti a necessidade, bora lá. Áries, vamos finalizar aqui. O que estamos falando? Mais 3 cartinhas, por favor. Opa! 6 de copas. Acho muito fofa essa cartinha do tarô do Eight. 6 de copas, fale mais. A gente pode estar falando de situações do passado, tá? A sacerdotisa. Muita energia da sacerdotisa. Me fala de conhecimentos. Vocês trazendo à tona algo que tá guardado muito no fundo, tá? Conhecimentos muito bem guardados, tá? Então pode ser aqui uma situação um pouco mais delicada, tá? Vamos lá? E o 2 de espadas, tá? Fundo do deck é temperança. Aqui, Áries, para janeiro de 2026, ó o diabo aqui no fundo do deck, eu falando de comportamentos tóxicos, né? Aqui ele, ó. E a temperança. Putz, 2 de copas, fundo do deck também. Aqui a gente pode estar falando de conexões, tá? Por que que eu falo isso? Deixa eu tentar achar melhor contexto. Aqui com 6 de copas me fala de situações puras, né, comportamentos mais puros, mais idênticos, né, referente até à própria criança interior de vocês, tá, comportamentos bem do passado, situações bem antigas. Por que eu falo antigas? Porque a gente tem a sacerdotisa aqui, que ela me fala de situações bem guardadas, tão bem guardadas que ficam meio que ocultas de vocês, né, e aí o que que acontece? Me vem para um 2 de espadas, aonde eu vejo vocês aqui em dúvida, referente a determinados comportamentos de vocês, tá? Por que que eu falo isso? Porque ali no fundo do deck a gente tem a temperança, que me fala de esperança e de cura, de renovação, né? E isso não é do dia pra noite, tá? Não é do dia pra noite. Esse é um processo. Por que que eu falo que é um processo? Porque ele é um processo, tipo, que vem lá, que trabalha questões muito profundas do passado de vocês, tá? Lembranças do passado de vocês, lembrança da criança interior de vocês, lembrança de situações que eram para ser genuínas, puras, sabe? Então aqui eu tô vendo um grupo de arianos se conectando, começando, porque a gente tem esse sol aqui na primeira abertura de vocês, o sol, que traz um nível de consciência muito grande, começando a se identificar com a pureza da própria criança interior,
tá? E que pode ter sido guardado, né? Pode ter sido guardado há muito tempo, tá? E aí, às vezes, você se vê pensando com determinados comportamentos, né? Reflexos de comportamentos externos. Você pode se ver pensando, por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que não sei o quê? E isso conta a história de um passado bem distante de vocês, que talvez vocês ainda não conseguiram acessar, tá? E aí deixa vocês aqui em dúvida, questionando, né? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Só que aqui com esse 2 de espadas, e a gente tem essa questão aqui do oráculo, do sol, eu sinto isso começando a ganhar uma luz. Começando a ter um pouco mais de consciência sobre isso, né? Talvez as respostas que vocês tanto precisam estão num passado bem distante. Vocês começando a acessar lembranças bem internas. Aqui pode ter grupos de arianos, que não, dependendo da situação, fazendo aí hipnose, né, regressão, né, voltando aí a vidas passadas para entender determinado padrão de comportamento um pouco mais tóxicos que vocês carregam, né? Então, assim, tem gente aí, né, trabalhando bem essa parte interna, né, de evolução, de crescimento, tá, Áries? Exatamente, exatamente. E isso, com vocês começando a acessar isso, tá? Essas informações, tá? Essas informações. Por que que eu tenho determinado comportamento, né? Por que que eu sou assim? Por que que eu atraio pessoas assim, né? Por que que a minha visão de percepção, minha percepção referente ao mundo tem essa lente, esse véu um pouco mais tóxica, né? Tóxica, né? Mas, como é que eu posso dizer aqui com a malícia? Mais maliciosa, né? Por que que essa minha percepção é assim? Da onde que isso vem? Vocês estão começando a acessar camadas mais profundas de vocês, tá? E aqui com o guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme, realmente pede para vocês manter essa postura de firmeza. Observe, comece a observar, você tem força, tem poder, tem guiança espiritual para isso, né? Vocês estão sendo muito bem conduzidos. O universo, né? Ele tá amparando vocês aqui com esse sol, iluminando, para poder iluminar todos os âmbitos do ser de vocês, né? Consciencial, para poder fazer vocês evoluírem cada vez mais, tá, Áries? Então é essa a energia para janeiro de 2026. Espero que tenha ficado claro a leitura para vocês. Eu aqui gostaria de agradecer essa energia, né? E falar para vocês parabéns por essa energia, né? Porque não é uma energia muito fácil, mas vocês são arianos, né? E são humanos aí muito bem abençoados e estão muito bem guiados nesse processo, tá? Se inscreva no canal, deixe seu curtir. Bom final de ano, bom 2026. Tchau!